Então, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a presença do professor Luiz Antônio, com toda a sua generosidade de vir aqui falar com a gente sobre esse tema tão importante e atual. Tá? O professor Luiz Antônio Machado da Silva, ele é sociólogo pela PUC, formado em 64. Nessa época, ele fez especialização em Ciências Sociais na Universidade Federal da Bahia e, em 67, ele foi pesquisador da Unesco na França. Tem mestrado pelo Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social do Museu Nacional, aqui da UFRJ. É doutor em Sociologia pela Universidade de Nova Jersey, nos Estados Unidos. E tem 2 pós-doutorados, ambos na Universidade de Lisboa, sendo que o primeiro foi financiado aqui pela CAPES e o segundo pela própria Universidade de Lisboa. Ele foi professor aqui do Departamento de Sociologia do IFIX de 1987 até 2011, e durante esse período ele foi chefe do Departamento de Sociologia e também foi vice-diretor do Museu Nacional, do Programa de Pós-Graduação do Museu Nacional, tá? De pós-graduação em Antropologia Social. Ele é professor titular da Cândido Mendes, do IUPERJ, onde trabalhou de 74 a 2008. É pesquisador da UF, é professor da UERJ desde 2010, deu aulas na PUC, aqui do Rio, e em universidades da Argentina e do Paraguai. Ele se dedica à sociologia urbana e à sociologia do trabalho e pesquisa há décadas o problema das favelas do Rio de Janeiro, com temas como sociabilidade, violência, cidadania e marginalidade. Seu último livro, de 2008, é resultado das suas pesquisas no Instituto de Estudos de Sociologia Sociais e Políticos, da UERJ, e tem o título de Violência e Rotina nas Favelas do Rio de Janeiro e foi publicado pela FAPESP e pela Nova Fronteira, então, em 2008. Tá bom? Então, hoje a gente tem a alegria de estar aqui com ele, um tema super atual. Muito obrigada, professor. Bem, eu também quero agradecer a oportunidade de conversar com vocês e dizer que eu vou começar reapresentando esse currículo de uma forma talvez um pouco mais substantiva, menos cheio de cargos e coisas desse tipo, e dizer que, em primeiro lugar, que eu não sou um escola, eu sou um pesquisador de campo, pelo menos na minha autoimagem. Eu acho que isso é importante para vocês entenderem o quadro geral do que eu vou dizer aqui. E, em segundo lugar, a minha identidade profissional, pelo menos na minha autoimagem, é extremamente ambígua, porque, como a Sara já avisou na minha apresentação, eu fiz o mestrado em Antropologia e o doutorado em Sociologia, de modo que eu já tenho uma certa ambiguidade aí. E, ao mesmo tempo, nos últimos 20 e tantos anos, mais de 20 anos, pelo menos, eu trabalhei em 2 instituições, tive dupla militância, se a gente quiser, e trabalhei em 2 instituições, uma das quais foi aqui no IFIX, como também já foi dito, num programa de pós-graduação em Sociologia e Antropologia, que corresponde mais ou menos à minha formação institucional. E no antigo IUPERJ, que agora se transferiu, agora não, já tem uns 2 anos, se transferiu para o IESP, eu fui professor durante muito tempo de um programa de pós-graduação em Sociologia e Ciência Política. Então, a minha identidade é indefinível. Meus amigos sociólogos dizem que eu sou antropólogo, meus amigos antropólogos dizem que eu sou cientista político, e eu não sei muito bem o que eu sou, nem faço questão de saber, me sinto muito bem no meio dessa ambiguidade. No momento eu estou apenas dando aula e trabalhando no programa que sucedeu o IESP, o IUPERJ, quando a gente se transferiu para esse instituto novo da UERJ, chamado Instituto de Estudos Sociais e Políticos. Mas eu não pude fazer concurso porque meu prazo de validade já está esgotado. Então, eu sou professor
pesquisador contratado, eu não sei muito bem qual é a minha situação, mas é a situação dos velhos que não têm um lugar institucional muito definido. Mais ou menos equivalente ao convite para estar aqui conversando com vocês. Isso significa que eu acho que eu vou quebrar um pouco o protocolo, pelo menos que eu imagino que seja o protocolo desse ciclo de palestras, e não vou fazer propriamente uma palestra. Vou usar o meu certificado de velhice para manter a minha idiosincrasia. Eu gosto muito de falar, tanto que eu escrevi para não cansar vocês demais, mas eu gosto mais de falar reagindo a perguntas, críticas, dúvidas, comentários, etc., e não de falar sozinho. Eu comecei pensando em fazer uma palestra ortodoxa, etc., mas depois achei que eu poderia quebrar esse protocolo e trazer aqui para vocês alguns poucos elementos para uma conversa mais ampla, que podem servir assim como pontapé inicial para essa conversa. Eu vou então passar os comentários e vou me fundamentar em 2 pequenos trechos de entrevistas que eu dei recentemente, um de natureza mais histórica, sobre o lugar das favelas na cidade, do Rio de Janeiro especificamente, e outro mais diretamente ligado à prática contemporânea. E no final eu vou fazer um brevíssimo comentário, também de provocação, sobre como eu vejo a questão da reorganização da sociabilidade nas cidades que está em curso atualmente. Vocês não precisam se preocupar, porque os textos de entrevista que eu vou ler são bastante pequenos. E eu vou ler justamente para evitar a minha crescente prolificidade. Este que eu vou ler inicialmente é o texto de uma entrevista que eu dei a um jornal do interior de São Paulo. Eu não me lembro o nome do jornal, nem a cidade, mas enfim, é um jornal do interior de São Paulo. Que estava me perguntando uma série de questões a respeito das diferenças entre as cidades pequenas e médias e as cidades grandes, de 1, 2 milhões, 5 milhões de habitantes, com relação à expansão da criminalidade violenta. O mote básico da entrevista era que nas cidades pequenas a violência era menor. E a pessoa estava perguntando por quê, quais as implicações, etc. Aí um pedaço da resposta que eu dei foi o seguinte: Durkheim criou um conceito de densidade moral para referir-se ao que poderia ser descrito como concentração da diferenciação social, ou do que ele chamava de divisão social do trabalho, que não é sinônimo da ideia marxista de divisão do trabalho social. Para Durkheim, tratava-se da diferenciação de funções que organizava a morfologia social, a forma da sociedade, e não se tratava da inserção dos trabalhadores na produção social. Parece que as cidades maiores reúnem uma diferenciação social também bastante mais significativa do que as menores. E também parece que isso favorece o aumento do conflito social. Eu insisto no termo, de cujos aspectos é expresso pelo aumento do crime, ou, para continuar com Durkheim, da anomia, e para esse autor configura um descompasso entre costumes e legislação
genericamente chamado de desvio, constitutivo das relações sociais. Esta corresponde a uma espécie de explicação canônica da violência, especialmente relacionada com as diferenças demográficas, que é uma explicação de natureza sociodemográfica. Mas haveria que discutir os processos concretos, os processos significativos, que resultam das disposições práticas dos atores, que esse tipo de explicação pressupõe mais do que descreve e explica. Ou seja, refiro-me ao lugar cognitivo e moral característico da noção prática de crime ou, mais geralmente, da fronteira entre ilicitude e ilicitude das ações das pessoas nas diversas situações. Minha hipótese é que, como categoria que classifica cognitivo e moralmente as práticas sociais, crime está deslocado para o nível das ameaças à continuidade das rotinas cotidianas, isso é, dos riscos imediatos à integridade física e patrimonial das pessoas. Isso está ligado, de um lado, ao medo do crime, dessa espécie de crime, e ao que Giddens chamou de segurança ontológica, que é uma espécie de certeza intersubjetiva a respeito de como é o mundo social e como devemos continuar nele. E, de outro lado, isso está ligado a demandas fortemente militarizadas e repressivas de garantia institucional das rotinas, o que põe em questão as expectativas sobre a atuação da polícia. Forma-se assim uma espécie de círculo vicioso em que a militarização da repressão ao crime estimula a extensão de armamentos cada vez mais pesados pelos atores e pelos lugares tidos como perigosos. Lembremos que esta noção prática de crime não corresponde à definição jurídica, sendo muitíssimo mais restrita, o que põe um problema gravíssimo de entendimento público da administração judicial da justiça. Mas eu não vou tratar disso. Neste sentido, a escalada do crime, a ideia de escalada do crime, é tanto a identificação empírica da expansão dessas espécies de crime, particularmente o crime violento, que interrompem as rotinas e afetam diretamente a integridade física e patrimonial, quanto à antecipação de que o risco está por todos os lados, mas concentrados em tipos. É importante essa ideia de que o risco, embora esteja por todos os lados, está concentrado em tipos sociais, tipos de pessoas, jovens, negros, pessoas vestidas de certa forma, etc., do sexo masculino, pessoas vestidas de certa forma, etc., e tipos de lugares. Basicamente, as favelas, que são uma espécie de, digamos assim, de arquétipo do conjunto dos territórios da pobreza. Nesse sentido, o próprio debate sobre o crime tem dado origem ou sustentado dispositivos de segregação socioterritorial. Esses rápidos comentários abrigam uma hipótese histórica muito ampla, que serve como horizonte dessa reflexão empírica. Em uma palavra, o debate público retirou o crime violento dos interstícios da vida social, como era considerado durante um bom tempo, que deixou de ser um simples desvio das práticas dominantes, tornando-o um problema central da agenda pública. Sua armadura básica tem forte relação
como modo atual de compreensão das relações entre Estado e sociedade, que deixa de fundamentar-se em alguma ideia de classe social, certamente não é unívoca a ideia de classe social, mas durante muito tempo a discussão pública girou em torno das várias concepções sobre o que são as classes sociais e como são as relações entre elas e quais as tendências históricas dessa relação. As relações entre Estado e sociedade deixam de fundamentar-se em alguma ideia de classe social e de controle social pelo direito. É importante essa relação durante a vigência da discussão pública, fundamentada numa ideia coletivamente compartilhada, em várias formas de ideias coletivamente compartilhadas de classe social. O controle social era pensado em torno de transformações da estrutura institucional legal. Para serem coletivamente pensados em termos de uma desconcentração da violência, para lembrar a definição sobre a concentração da violência como definidora da noção weberiana de Estado, em termos da desconcentração da violência, que leva a uma compreensão militarizada do controle social da vida cotidiana. Essa é o primeiro conjunto de ideias que eu gostaria de conversar com vocês a respeito delas. Evidentemente foi muito sintético, mas é de propósito, para exagerar e levantar a discussão. E agora eu passo a uma entrevista que está no site do Instituto Moreira Salles sobre os últimos acontecimentos, a volta às ruas, etc. O entrevistador me fez 4 perguntas, que eu vou ler as perguntas e as minhas respostas. Como o senhor analisa a atuação da Polícia Militar do Rio de Janeiro nas manifestações de rua que vêm ocorrendo na cidade? Minha resposta: a Polícia Militar se comporta tradicionalmente como um órgão de defesa da ordem constituída e não da cidadania. Sua cultura institucional, ou seja, o ethos corporativo, é perfeitamente ajustada aos valores e interesses hegemônicos, compartilhando todos os preconceitos e estereótipos que produzem a segregação socioterritorial e a retração da esfera pública política. Em suma, é um aparelho ou um dispositivo de controle repressivo dos estratos subalternos. Essa atitude, historicamente consolidada, apareceu durante as manifestações de julho e funcionou como um bumerangue, pois foi um dos principais fatores responsáveis pela massividade das manifestações. Certamente, eu estou falando a respeito de eventos muito recentes e, portanto, essas respostas são muito mais especulativas do que propriamente derivadas de uma pesquisa empírica que está, no momento, sendo feita por muitas pessoas. Essa atitude historicamente consolidada apareceu durante as manifestações e funcionou como um bumerangue, pois foi um dos principais fatores responsáveis pela massividade das manifestações. A classe média, de um modo geral, não admite tornar-se objeto da secular violência policial, como foi visto durante a reação aos excessos das, no plural, ditaduras. Não só a última ditadura militar, mas também a ditadura getulista. Embora, paradoxalmente, recrutados nas mesmas camadas sociais que sofrem rotineiramente a violência policial, a polícia está tão, a mentalidade
dos agentes policiais está tão entranhada dos valores dominantes que ele não ficaria surpreendido se vier a ser demonstrado que houve excessos além dos ordenados pela cúpula dirigente, aí incluídos os gestores não policiais. Certamente, eu participo de um grupo que teve uma certa participação nessas movimentações, que teve acesso a uma conversa com o Beltrame, e o Beltrame reconheceu, pelo menos o Beltrame, com outros políticos nós não conversamos, mas pelo menos o Beltrame reconheceu que a cúpula da polícia tem muita dificuldade em controlar a atuação prática, concreta dos policiais que estão estariam sob suas ordens. Especificamente, quanto à ordem de reprimir as manifestações, considero que é uma novidade nesta que tem sido chamada de volta às ruas. Secularmente, a repressão às classes perigosas sempre ocorria de modo a prevenir que os protestos chegassem às ruas. Quando, eventualmente, isso não funcionava como esperado e as manifestações chegavam ao conhecimento público, às ruas, os gestores políticos passavam a negociar, de modo a reabsorvê-las nas disputas políticas rotineiras controladas pelos aparelhos de hegemonia. No caso presente, parece que o governo, na acepção mais geral deste termo, desaprendeu as lições da história, invertendo a sequência entre controle repressivo e controle negociado. Virou voz corrente a pergunta. Virou voz corrente afirmar que a repressão da PM paulista a uma manifestação pelo passe livre nos ônibus em 20 de junho foi determinante para a eclosão de protestos em todo o país. O senhor acredita que, em grande parte, as atuais manifestações são contra as polícias e o uso que os governos estaduais fazem delas? Minha resposta: como sugeri acima, acredito que a repressão policial ao MPL não foi propriamente determinante, mas condicionou fortemente os protestos. Boa parte da revolta, eu não acredito em determinações, boa parte da revolta coletiva voltou-se contra as polícias e o uso que os governos estaduais fazem delas, entre outras questões. É importante dizer isso, entre outras questões. O que a classe média, que é o segmento mais representado nas manifestações, demanda, não é exatamente uma ordem social igualitária e democrática. É, mais que isso, a manutenção da proteção policial, a liberdade de ação e de ir e vir a que está acostumado. No fundo, a classe média demanda menos institucionalidade para si própria, não para toda a sociedade. Considero que o fundo comum das manifestações, que tiveram uma pauta cada vez mais pulverizada ao longo do tempo, é uma revolta difusa, sem projeto, contra tudo isso que está aí para parafrasear o Collor. É a expressão pública de uma crise sistêmica, não de uma crise propriamente estrutural. O que se chama atualmente de crise, na minha opinião, é uma transição das formas de controle social, uma mudança da organização da sociabilidade que está em curso e sob a acirrada disputa, sobre a qual eu falarei no finalzinho, mais uma frase. Não está em questão a crise de acumulação, que também existe, mas não faz parte dos nossos protestos.
as confusas pautas dos movimentos dirigem-se genericamente contra todos os aparelhos de governo, sobretudo os do executivo, além dos partidos e sindicatos, que há tempos vêm se separando da sociedade. As demandas que constam das voltas às ruas expõem a enorme impopularidade de uma governança, como se diz agora, que vem há tempos cortando os vínculos com a sociedade, em particular com a parte dela que tem condições de fazer-se ouvir, mas vem sendo também ignorada. Talvez, paradoxalmente, os protestos pedem menos institucionalidade como forma de reatar a relação entre Estado e sociedade. Aliás, ao contrário dos protestos muito menos visíveis dos segmentos subalternos, que pedem justamente mais institucionalidade na crítica à violência policial como forma de garantir o que eles têm de mais ameaçado, seu direito à vida, algo que há muito deixou de ser parte da experiência social dos segmentos que não são objeto do controle repressivo cotidiano. A explicitação dessa dualidade radical da experiência vivida das populações urbanas e se reflete no sentido mais básico de seus protestos, na minha opinião, pode, no longo prazo, ser muito perigosa para a estabilidade social. Outra pergunta, é a penúltima. O senhor entende como possível a desmilitarização da polícia ou esta é uma utopia absurda? Se a organização essa não é uma questão recente, é uma questão recorrente que faz parte das disputas internas aos aparelhos de Estado. Um nome mais conhecido publicamente dessas disputas é o Luiz Eduardo Soares, que virou um político. Meu amigo pessoal, foi meu colega do IPR, minha resposta, se a organização da vida social fosse passível de intervenções puramente racionais, a desmilitarização da polícia ou sua formulação programática, que é a fusão entre as polícias militar e civil, já teria ocorrido há tempos. Dito isso, é indispensável acrescentar que, se isso é necessário, essa racionalidade está longe de ser suficiente. Razões históricas muito profundas fazem com que o ethos policial, não obstante algumas diferenças significativas entre as duas corporações, a Polícia Militar e a Polícia Civil, é basicamente violento, arbitrário e unilateral, considerando o conjunto da sociedade como inimigo, ainda que para uma parte dela o procedimento tenda à subserviência e para outra o procedimento seja a brutalidade. Eu vou fazer uma meia-trava para comentar que o Luiz Eduardo, que eu acabei de falar nele, o Luiz Eduardo uma vez escreveu no Le Monde Diplomatique um artigo a respeito de algo como a necessidade de civilizar a política, e ele propunha essa civilização através de uma forma técnica e institucional de reorganização da administração das polícias, com a ideia, em primeiro lugar, de delegacia legal, que tinha como horizonte a fusão entre a Polícia Civil e a Polícia Militar, sob a hegemonia da Polícia Civil. E eu escrevi também um texto que não me lembro onde foi publicado, está me ocorrendo agora, eu não procurei em casa, mas eu escrevi um texto fazendo uma blague com essa ideia de civilização da polícia,
porque eu sugeria que a polícia fazia o que correspondia a uma delegação tácita do conjunto dos segmentos sociais dominantes para que ela, a polícia, fizesse o trabalho sujo da repressão extralegal. E, portanto, o que precisava ser civilizado para dar certo à civilização da polícia seria civilizar a própria sociedade. Não vou entrar nessa discussão aqui, mas eu estou pronto para conversar com vocês a respeito. Pessoalmente, a pergunta tinha a ver com a alternativa. Ou é possível ou é uma utopia absurda a desmilitarização da polícia. E eu terminei a resposta dizendo o seguinte: pessoalmente, não creio que haja utopias absurdas, apenas projetos mais ou menos viáveis. A desmilitarização da polícia, na minha opinião, faz parte dos projetos menos viáveis por essa razão que eu acabei de falar. Ela só poderá ser obtida se for possível forçar de fora, isto é, da sociedade, para dentro, isto é, para os aparelhos policiais, uma accountability que está muito longe do horizonte, dada a força dos interesses corporativos que lutam pela influência política e pela restrição à transparência e à fiscalização pública das atividades práticas dos agentes policiais. Isso não é impossível, apenas improvável no médio prazo, dado o conhecido poder das burocracias e o suporte político que garante esse poder. Quarta e última pergunta. Como o senhor vê a cobertura da imprensa e a ênfase no uso de palavras como vândalos e baderneiros? Essa talvez seja a mais complicada e polêmica resposta dessa segunda entrevista. Minha resposta. Em termos gerais, o que se chama de mídia é um conjunto de aparelhos de hegemonia, os quais, não obstante os conflitos internos nada desprezíveis, contribuem para a produção de uma ordem social favorável aos interesses e valores dos segmentos dominantes. É desnecessário dizer que, para falar em aparelho de hegemonia, é absolutamente indispensável falar junto com essa expressão em uma luta por hegemonia e, portanto, formas de contra-hegemonia internas aos aparelhos de hegemonia. Não preciso dizer isso porque é mais ou menos bastante conhecido. Apesar de muito poderosos, esses aparelhos não são inteiramente livres, pois dependem da recepção pelos usuários, que varia desde a adesão plena às opiniões veiculadas até a rejeição pura e simples, passando por uma crítica interna, em que aceita certos aspectos do que a mídia propaga e rejeita outros. Considero que isso explica a oscilação da mídia na cobertura das manifestações, com um repúdio inicial seguido da aceitação um tanto constrangida até as tentativas mais recentes de controle ideológico e redução da massividade dos protestos. É nesse último momento que aparecem as referências reiteradas aos vândalos e baderneiros. Em primeiro lugar, a fim de garantir o mínimo de confiabilidade, que é condição de possibilidade de sua existência, a mídia não pode, pura e simplesmente, mentir. Embora essa seja uma crença muito generalizada por parte dos analistas, mas não é a minha. Não é da mentira, mas da interpretação que deriva sua força da mídia político-ideológica. Daí que vândalos e baderneiros efetivamente existem,
especialmente em uma conjuntura em que os aspectos disruptivos da criminalidade cotidiana são indiretamente estimulados pelas políticas de segurança, como eu afirmei no primeiro conjunto de respostas à outra entrevista. Por outro lado, não são os vândalos e baderneiros que dão o tom dos protestos, nem dos quebra-quebras que os acompanham. Basta lembrar que os Black Bloc, que são tidos como como a organização que gera vândalos e baderneiros, muito ao contrário, no mês de junho, durante as manifestações, fez uma intensíssima campanha pela internet para restringir os quebra-quebras muito a bancos, que seriam uma espécie de... As agências bancárias seriam uma espécie de lugar físico do capital explorador, etc. Uma espécie de ludismo contemporâneo da parte de uma compreensão muito particular e minoritária da praça política. Vocês devem saber todos que o ludismo foi, no começo da Revolução Industrial, uma reação dos trabalhadores fabris quebrando as máquinas. Essa perspectiva de restringir o quebra-quebra às agências bancárias corresponde a quebrar as máquinas do capitalismo globalizado financeiro atual, mas é uma forma contemporânea de ludismo. Não são os vândalos e baderneiros que dão o tom dos protestos, nem dos quebra-quebras que os acompanham. Os participantes são, em sua esmagadora maioria, pacíficos. Aliás, dada a sua organização precária e fortemente individualista desses participantes, se as manifestações não fossem fundamentalmente pacíficas, as cidades brasileiras teriam entrado em um caos completo, coisa que não aconteceu em nenhuma das cidades e em nenhum momento desses protestos. O que me permite insistir na ideia de que estamos vivendo não propriamente uma crise, mas uma transição nas formas de controle social. Note-se de passagem que o repúdio à incorporação dos partidos e sindicatos foi estimulado pela própria mídia. É discutível se foi, efetivamente, uma carona oportunista da mídia ou uma reação à manipulação das demandas pela direita com o auxílio da mídia. Finalmente, creio que será necessária muita pesquisa para classificar empiricamente quem são, de fato, os vândalos e baderneiros. Tenho a impressão de que há, basicamente, dois grupos. Há aquele que é favorável à violência política, os Black Blocs, entre outros, mas fundamentalmente os Black Blocs, considerada um recurso legítimo de obtenção de mudanças sociais. E B, pequenos grupos criminais que promovem depredações como meio de obtenção de interesses materiais, depredações, furtos, etc., tomando os movimentos como meros contextos de suas ações. Como resultado não intencional de suas atividades, ambos esses grupos se auxiliam mutuamente e, de certa maneira, acabam por confundir-se em suas práticas com o auxílio das interpretações midiáticas dominantes, dando margem a uma interpretação sobre sua importância crescente, o que favorece o controle
repressivo e o esvaziamento das ruas em função dessa forma justificada de controle repressivo, diferente do anterior, porque o primeiro controle repressivo não era justificado e por isso serviu como estímulo às manifestações. Agora, com a desculpa da existência de vândalos e baderneiros, se volta a ter uma repressão tacitamente admitida pelas classes médias. É extremamente interessante o fato de que, eu já estou terminando, podem ficar descansados, é extremamente interessante o fato de que há uma região do Rio, que não é uma região central, no caso de São Paulo, as manifestações foram muito mais generalizadas por toda a cidade. Tanto houve manifestações nos lugares centrais de concentração de agências do Estado, de grandes agências bancárias, etc., quanto nas periferias. Também houve muito movimento da mesma natureza nas periferias de São Paulo, com outros grupos sociais, com os grupos periféricos, subalternos, etc. No caso do Rio, isso não foi verdade. No caso do Rio, isso é muito mais concentrado nos territórios centrais e em algumas áreas de classe média, fundamentalmente. A essas áreas, as periferias se associam, mas se associam como, vamos dizer assim, como massa, sem uma vocalização de demandas próprias ou articuladas como conjunto das demandas. Um dos lugares fora do centro, no Rio de Janeiro, mas de classe média, onde ocorreu isso foi na Praça São Salvador, que é um lugar altamente conflagrado porque tem uma história de sociabilidade local muito forte, ao contrário de outros bairros de classe média da cidade, onde isso não ocorre. Se vocês me pedirem para dar uma explicação de por que a Praça São Salvador tem essa história de sociabilidade local e outras praças não têm, inclusive as que já tiveram, como por exemplo as do bairro Peixoto, em Copacabana, eu não sei dizer. Não adianta perguntar porque estou de óculos. Mas é um fato. Né? E também é um fato que tem havido cada vez mais reações à direita solicitando a repressão violenta das manifestações que vêm ocorrendo na Praça São Salvador sob a argumentação de que isso prejudica a tranquilidade e o direito de ir e vir dos moradores em geral. Sobre o direito de ir e vir, eu tenho que contar mais um casinho que eu achei sensacional, que é profundamente irônico. Eu estive num seminário aí, algum tempo atrás, e me encontrei com uma colega mineira que está dando aula na graduação, primeiro semestre de graduação da PUC de São Paulo. E ela me disse que é uma turma enorme, como todos os primeiros semestres de graduação, e ela disse que está tendo muita dificuldade em conduzir as aulas, porque realmente o Estado Federal ela não consegue organizar o pensamento, então atrapalha. E aí um dia ela não aguentou mais e deu uma bronca na turma. Um rapaz se levantou e disse: professor, você não pode dizer isso, você não tem direito de dizer isso. Como não tem direito? Aí o cara disse assim: é porque é nosso direito entrar e sair. Ela disse: mas durante a hora, podemos qualquer hora. Mas que direito é esse? O rapaz disse: o direito de ir e vir. Ou seja, é um claro abastardamento
proveniente da classe média, porque eu não conheço o garoto, mas aposto que é de classe média, da noção de direitos sociais, civis, etc. Para terminar, eu quero comentar o que me parece que é a ideia mais geral que articula essas duas entrevistas que eu dei nesses meus 15 minutos de fama. Nas cidades modernas, a sociabilidade é inseparável das disputas em torno das relações entre duas modalidades de controle institucional que constituem na prática o Estado. Eu digo que essas modalidades de controle institucional constituem, na prática, o Estado fundamentado numa coletânea extremamente interessante, organizada por duas antropólogas chamadas Verena Dice e Deborah Poole. É uma coletânea em inglês cujo título é Antropologia nas margens do Estado. E é justamente isso que ela diz. Ela diz que o debate geral sobre o Estado é profundamente abstrato, deslocalizado, e que uma discussão mais concreta da constituição efetiva do Estado na prática passa pelas diferentes situações em que o Estado se produz junto com aquilo que ele define que são suas margens. Não faz sentido falar em dentro e fora, porque dentro e fora se coproduzem durante a produção do Estado. Eu estou me baseando nessa ideia, que sempre foi uma prática concreta da minha pesquisa, sem que eu tivesse capacidade de articulação reflexiva disso que a Verena Dice e a Deborah Poole fizeram nessa coletânea. É uma espécie de minha ideia après la lettre. Vou repetir só o último parágrafo. Nas cidades modernas, a sociabilidade é inseparável das disputas em torno das relações entre duas modalidades de controle institucional que constituem, na prática, o Estado. O controle repressivo e a negociação que visa o consentimento ativo. Estas disputas produzem, ao mesmo tempo, o Estado e suas margens. A questão sistêmica, nesse momento, tem sido como rearticular essas duas modalidades nos territórios segregados. Vocês devem se lembrar que eu mencionei dois tipos, lugares e segmentos sociais. Como combinar o fechamento do espaço público para certos segmentos sociais com o governo consentido de uma população vista como recuperável ou recivilizável, através da produção da ideologia do empreendedorismo. Eu não falei dela, mas está implicitamente em questão quando se fala do controle negociado. O governo consentido de uma população vista como recuperável ou recivilizável, que ocupa os mesmos espaços dos segmentos segregados territorialmente. Por enquanto, o resultado deste dilema da produção da
reorganização da hegemonia ou da produção da sociabilidade, se a gente preferir, tem sido a policialização das políticas sociais, particularmente das políticas que visam capacitar populações subalternas para uma incorporação virtuosa ao mercado de trabalho através de inúmeras formas de ênfase na ideologia do empreendedorismo. Policialização das políticas sociais é a expressão de um ex-aluno meu, que é professor da Universidade do Paraná, chamado Pedro Baudet de Moraes. Ou seja, o que está em questão atualmente é a necessidade sistêmica, não é uma coisa propriamente institucional, mas a necessidade sistêmica de produzir o consentimento de segmentos sociais que coabitam territórios segregados. É um conflito sistêmico entre uma barreira de natureza territorial, em que o controle não é tanto das populações, se a gente quiser pensar no futuro, o controle não é tanto das populações, mas é um controle de afastamento dos territórios. Portanto, eu falei em lugares como tipo. Os territórios, certamente, são os territórios da pobreza e, especificamente, como a parte mais visível e mais discutida dos territórios da pobreza, as favelas. Mas, ao mesmo tempo em que se está cada vez mais aumentando um controle estritamente territorial, largando as populações moradoras desses territórios a si mesmas, ao mesmo tempo que isso ocorre, também ocorre uma tentativa de convencimento e incorporação ativa de outros moradores desse mesmo território. Isso é uma contradição sistêmica que me parece que é o centro dos dilemas contemporâneos da reprodução da hegemonia. Eu quero dizer que eu não vejo nenhuma, vocês devem ter percebido, que eu usei duas perspectivas teóricas bastante diferentes, uma perspectiva de natureza mais pragmática, ou se a gente preferir, mais fenomenológica, e uma outra perspectiva mais diretamente política e pensando particularmente no Gramsci, que eu acho que é o melhor marxista nessa questão. Eu não vejo nenhuma incompatibilidade, pelo menos no plano heurístico, de lidar com essas duas perspectivas. Acho que elas são muito diferentes, mas elas têm equivalências que poderiam ser elaboradas se eu fosse, se minha autoimagem fosse a de um produtor de teoria, e não é. Eu não sou um produtor de teoria. Obrigado. Estou à disposição para o que der e vier. Gostaria de registrar a presença do professor Fernando no programa de pós-graduação aqui da Sociologia, Antropologia e FIX. Tá bom, professor? Aberto debate. Deixa eu chegar perto, que eu sou surdo feito uma coisa. Eu falo alto, então. Não, pode falar. Já que o senhor tem algum conhecimento de antropologia, eu gostaria que existe um conflito entre mim em entender até que ponto nosso comportamento, né, é
tem ainda vestígio da nossa resistência antropológica, né? Ser instinto, né? Porque nós conseguimos evoluir tanto tempo em várias coisas, que eu falo a evolução do homem, né? Que eu brinco com meus amigos. A evolução de nós irmos à lua, ter internet, televisão, isso para mim não é nada. Eu acho que o mais importante é eu ser aquele ser primitivo, antropológico, e chegar que eu cheguei hoje. Então, como é que pode ser a parte mais difícil de conseguir fazer e a nível de comportamento se torna a coisa mais complicada para o homem vivenciar? Eu respondo assim, um aluno, eu espero mais tarde. Como? Eu respondo assim, um aluno. Como o senhor quiser. Como o senhor quiser. Então eu vou responder de uma vez. Eu acho que você está fazendo uma pergunta sobre a antropologia filosófica, não sobre a antropologia como estudo empírico das sociedades efetivamente existentes. Sua pergunta não dialoga com meu conhecimento de antropologia diretamente. Indiretamente sim, mas diretamente não. Eu diria que a questão que você levanta é uma questão que tem a ver com a historicidade das relações sociais que constituem o que a cada momento se chama de homem. O homem, como um ser genérico, abstrato, ele só existe, não precisa ser marxista para dizer isso, ele só existe em sociedade. E, portanto, sua pergunta, sendo filosófico, só terá uma resposta histórica, né? Porque é a evolução da sociedade que transforma, ao longo do tempo, de muito tempo, a compreensão sobre o ser social do homem. E não há homem que não seja um ser social. Não sei se eu respondi, mas eu acho que é isso. Quer dizer, nós estamos, neste momento, vivendo o que eu estou chamando de uma situação transitória, que não chega a ser uma ruptura com a compreensão do moderno do homem. Nós estamos no quadro de uma compreensão moderna do homem, mas vivendo uma reorganização profunda dos derivados dessa compreensão. Essa reorganização tem a ver com a mudança nas formas de produção, globalização, capitalismo financeiro, a reestruturação produtiva, essa discussão toda, que põe em questão a necessidade de produzir, em continuidade com a época anterior, uma reorganização da época do trabalho.